arrumadas as contas com Castelo Branco, veio Costa e Silva, que deu início ao desenvolvimento. Entregou o Ministério da Fazenda a um então jovem de menos de 40 anos. Este extraordinário brasileiro foi o ministro Delfim Neto, depois deputado em várias legislaturas. Delfim, Andreasa, no Ministério dos Transportes, o homem que começou mandando asfaltar a Belém-Brasília, começou mandando duplicar a Via Dutra, que ligava a ligação do Rio com São Paulo. Foi o homem que criou a indústria naval brasileira. Enfim, no Ministério dos Transportes foi um sucesso. Outros tantos brasileiros ilustres vieram a se somar a esta equipe que deu ao Brasil anos de grande desenvolvimento. No meio do mandato de Costa e Silva, começaram ações violentas, ações de sequestros de diplomatas, atentados terroristas, um dos quais, antes da posse de Costa e Silva, numa visita que ele fazia a Recife, ali jogou-se uma bomba no aeroporto que matou um jornalista e um almirante. Vejam só, meus amigos, não contam isso a vocês. Não contam a vocês que a iniciativa da violência veio deste grupo contestador. Não contam a vocês que, em sequência, foram sequestrados os embaixadores dos Estados Unidos da América. Levou uma coronhada na cabeça. O embaixador da Alemanha, cujos policiais federais que lhe atendiam foram sumariamente baleados. O embaixador da Suíça, o cônsul do Japão em São Paulo. O país estava sendo desmoralizado internacionalmente. Um avião, um Caravelle da Cruzeiro do Sul, sequestrado para Cuba. E o governo foi obrigado a editar um ato de defesa das instituições e de combate à violência, que foi o AI-5. Um ato de força. Mas o governo se defendeu daquelas agressões. E, cumprindo o seu papel constitucional, as Forças Armadas, aliadas às polícias estaduais, conseguiram, nos 3 anos, entre 68 e 71, terminar com esta pré-guerra civil que nós vivíamos no Brasil, em que houveram episódios lamentáveis. Contam de atos de tortura, de interrogatórios com uso de violência, o que é muito triste, mas também assassinaram o empresário Henning Boylensen, era um sueco, presidente da Ultragás, e que tinha paixão pelo Brasil, e resolveu-se fantasiosamente se atribuir a ele frequentar órgãos da repressão policial, quando os depoimentos dizem que ele teria ido 1 ou 2 vezes visitar oficiais que ali serviam. Também houve a morte de um capitão americano, apenas por ser americano, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, assassinado de manhã ao sair de casa, na frente de 2 filhos, um de 4, outro de 6 anos. Houve também crimes de um atentado ao quartel-general do 2º Exército, em que morreu um soldado que estava ali fazendo serviço militar, um rapaz modesto, humilde. Enfim, era uma guerra. Chamam de luta armada, outros chamam de guerra suja. É um episódio lamentável. A maioria da população brasileira, na qual eu fazia parte, nós pouco conhecíamos este lado da luta armada. Víamos nos jornais
que havia um sequestro, evidentemente, víamos nos jornais que haviam embates, que haviam centros de subversão sendo estourados, como hoje você toma conhecimento de apreensões da Polícia Federal, de armas ou de drogas, enfim. A maioria da população estava voltada e com entusiasmo pela grande obra administrativa, pela obra de reforma administrativa, pelas grandes obras de casa popular, de saneamento básico, o Fundo Rural que o presidente Médici instituiu, que incorporou a economia e a sociedade de uma só vez, 6 milhões de trabalhadores rurais que não tinham previdência, desamparados. Partimos para empreendimentos como Itaipu e Tucuruí. Você que sabe das nossas dificuldades energéticas e do custo da energia, imagine um Brasil sem Tucuruí, sem Itaipu. Isto foi a vontade, a determinação, a competência do grupo militar e de civis que tomaram os destinos do Brasil de 1964 a 1985. E quando termina o ciclo militar, termina por quê? Termina porque foi o compromisso da Revolução preservar a democracia e foi o compromisso do presidente João Figueiredo. Nós tivemos 4 presidentes admiráveis: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e João Figueiredo. João Figueiredo se comprometeu a dar uma abertura política ao Brasil e deu. Em 82, em seu governo, houve as eleições diretas para governadores. Venceu Miguel Arraes em Pernambuco, Leonel Brizola no Rio, que eram símbolos da oposição ao regime militar. João Figueiredo é que propôs a anistia como os radicais pediam e não como os moderados, porque ele deu anistia ampla, geral e irrestrita, e naturalmente recíproca, para a união do Brasil. Isto é que era o mais importante. Infelizmente, 20 anos depois, no governo Fernando Henrique, começaram comissões de anistia, indenizações que se avolumaram no governo Lula e depois, no governo Dilma, chegou esta Comissão da Verdade, que só olha para um lado. É uma análise de um jogo de Fla-Flu em que só se olha para o que o Flamengo fez. O Fluminense não existia em campo. Então, esta anistia é muito bem definida por um respeitado deputado de oposição ao regime militar e no exercício do mandato até hoje, que é o deputado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro. Ele disse: eu não quero saber destas revisões da anistia, porque eu votei a anistia como sendo um pacto nacional para virar a página, para permitir a abertura democrática. Vejam só, esta é a opinião de um homem sereno. Depois, o Supremo Tribunal Federal também se manifestou quanto à intocabilidade da anistia. E aí agora tem esses artifícios de Comissão da Verdade e o outro artifício que ninguém nunca imaginou, por isso não se previu, que era se pedir dinheiro. Embora tenham pessoas de grande dignidade no Brasil, o ex-senador e deputado, relator da Constituinte de 88, presidente da OAB, Bernardo Cabral, este brasileiro admirado, admirável e exemplar, nunca permitiu, nunca aceitou um convite para reivindicar uma indenização pecuniária pela perda dos seus direitos políticos e do seu mandato de deputado federal que ele veio a recuperar após a anistia, porque ele lutou contra o regime pelo seu compromisso de democrata, de liberal, não de um homem de esquerda que nunca foi.